desta feita nós estamos nos encontrando para falarmos sobre língua portuguesa. Muito legal, né? Essa disciplina eu sempre amei. Então vamos lá. Nós estamos na semana que antecede as nossas avaliações. Serão bem legais. As nossas avaliações é uma atividade lá no portal de múltipla escolha, onde você vai ler o enunciado, ver o que é que está pedindo lá em cima e você vai marcar a resposta correta, tá certo? Vai ser muito legal. E nós vamos agora revisar um pouco dos conteúdos que nós vamos trabalhar lá na nossa atividade avaliativa de língua portuguesa. E o nosso primeiro conteúdo fala sobre a data de aniversário, né? É esse momento especial. E do nosso livro didático, ele vem assim, ó, data especial. Volta lá no teu livro, na disciplina de português, na página 4, logo no iniciozinho, e vocês vão ver que está falando dessa data tão importante que é o meu aniversário. Então, o texto já começa, pessoal, falando sobre a escrita de um convite. Nós falamos de quando se vai fazer um aniversário, uma festa de aniversário, geralmente nós recebemos aquele convite. E o que é que tem no convite, né? O convite nós temos para quem vai, né? O convite, tem o corpo do convite, que é dizendo o que é que se está comemorando, né? Convidando você para este momento. Aí logo em seguida tem o endereço de onde a festa irá acontecer, né? Todo o endereço e horário e data. Então, esses itens são obrigatórios ter no convite para que quem receba, o receptor, receba esse convite, ele vai entender todas as estruturas de informação de quem veio, para quem veio. Às vezes numa família tem muita gente, veio endereçada no nome de um único, né, componente da família. Para quem veio, o que é que se está comemorando, porque existe festa de aniversário, festa de casamento, noivado, aniversário de quantidade de anos de casamento. Existe uma infinidade de comemorações. E aí vem lá embaixo o endereço onde tudo irá acontecer, a data e o horário, tá certo? E aí, nós temos dentro das nossas vidas várias datas importantes. O nosso aniversário, o aniversário da mamãe, o aniversário do papai, dos irmãozinhos. E essas datas, elas são importantes porque marcam o início de uma vida em comum, né? Da família. Aniversário da vovó, do vovô, e aí sucessivamente. Quando nós falamos também em festa, nós falamos também em presente, né? O que nós vamos dar de presente para alguém, qual a idade, quando nós vamos comprar, precisamos estar de olho lá no rótulo dos produtos para saber a indicação. Tem muitos brinquedos que não é indicado para criança de até 3 anos, e tudo isso nós precisamos ficar bem de olho. Além do convite de aniversário, existem vários outros convites, como, por exemplo, para assistir uma peça de teatro, né? E aí nós já partimos para algo bem diferente. Nós partimos para propaganda. Existem aqueles, né, slogans, aqueles panfletos que até por vezes é entregues no comércio, de propaganda, mas ali também tem que conter por que aquela propaganda, o que é que se está propagando, né? Tem que ter endereço, né? O número de contato, para que a pessoa que receba e tenha interesse, ela vai lá e de repente consegue o atendimento que gostaria. Mais à frente, nós encontramos o texto da festa de aniversário e fizemos a interpretação textual, onde vai retirar do texto informações onde aconteceu, de quem era a festa, quais eram as guloseimas que tinham nessa festa de aniversário. E esse texto é bem legal, porque quando ele pergunta, é um poema,
né? E ele pergunta se no poema a festa era de um menino ou de uma menina. Então, todos esses detalhes ele tem inserido dentro quem foram os convidados, né? Qual criança que não gosta de festa, e aí sucessivamente. E aí nós entramos no nosso segundo assunto da atividade, porque o primeiro foi bem facinho, né? São coisas bem corriqueiras que nós costumamos, todos os dias conviver com ela. E o nosso segundo conteúdo fala de alfabeto. É um conjunto de letras, né? São os símbolos que formam todas as palavras. E nós temos todas essas letras, esses símbolos, de forma organizada, né? Eles têm a sua ordem, apesar de que quando nós construímos as palavras, nós não precisamos da ordem que eles estão dispostos lá no nosso alfabeto. E aqui, nós encontramos o nosso alfabeto completo com todas as letras, né? Esse alfabeto está em forma de letra bastão, mas nós também trabalhamos ele de forma cursiva e ele é bem importante para a construção das nossas letras, das nossas palavras, frases, textos. Sem eles, nós não teríamos essa condição de ter a leitura escrita. Existe, como eu já falei no início, o alfabeto maiúsculo e minúsculo. O maiúsculo nós usamos no início de todas as palavras que são nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de países, de cidades, de instituições, né? E no início de frases, as minúsculas estão todas, né, dispostas para serem usadas na escrita normal das outras palavras, tá? Eu sei que vocês tiram de letra, né, todas essas questões de alfabeto. E voltando um pouquinho na questão ainda sobre o texto, sobre o conteúdo de data de aniversário, eu falei com vocês que o texto de aniversário era um poema. E nós, dentro do poema, nós temos versos, né? Os versos que estão dispostos lá dentro do poema. Então, um poema, cada linha, vamos relembrar isso, é chamado de verso, né? Cada linha é chamado de verso. E um grupo de versos que tem um sentido completo é chamado de estrofe. Deixa eu voltar lá um pouquinho. Olha, minha festa de aniversário foi um sucesso. Esse é o primeiro verso. Segundo verso, teve bolo, brigadeiro, bexiga e muita alegria. Terceiro verso, convidei meus amigos, meus primos. Quarto verso, meus tios e minhas tias. Então, esse grupo de versos formou a primeira estrofe, tá? Só relembrando para que você não esqueça. E aí, meus alunos e alunas, não esqueçam de estudar para que nós possamos fazer uma excelente avaliação. Não esqueça de ler o conteúdo, debater. Estou à disposição para tirar dúvidas no WhatsApp. Pode mandar a pergunta. Se naquele momento eu estiver respondendo uma outra mãe ou uma outra criança, assim que eu terminar, eu vou responder você, tá certo? Na próxima aula, nós vamos continuar a nossa revisão para a nossa avaliação. Um grande beijo e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.